Bom dia a todas, bom dia a todos. Obrigado pela presença nesse seminário, que não poderia ser sobre um tema mais atual. A reforma tributária sobre o consumo, como vocês sabem, foi recentemente aprovada, e o Alexandre Erlin vai nos apresentar um pouco o que mudou. Vamos contar com a moderação do nosso grande amigo Bertrand Soler, que também conhece bastante o tema. Gostaria de agradecer os dois pela a ideia desse seminário e também por compartilhar um pouquinho com a gente o conhecimento deles. Também gostaria, como sei que muitos de vocês ainda não são associados na nossa Câmara, de compartilhar um pouco o que faz a nossa Câmara. A nossa Câmara, além das atividades que vocês conhecem de Câmara de Comércio, como, por exemplo, networking, eventos, tem muitas outras atividades complementares disponíveis, como matchmaking, que é um evento interessantíssimo, locação de sala, e muitos mais. Eu até gostaria de convidá-los a entrar em contato aqui com a Rosângela ou com a Paula. Vocês estão vendo aqui as telinhas delas desligadas, mas elas estão respondendo ao chat. Caso vocês queiram ter uma conversa com elas para conhecer um pouco mais sobre a nossa Câmara. Não vou me demorar aqui em apresentações e já passo a palavra para o Bertrand. Obrigado. Bom dia a todos, feliz ano novo, 2024, acredito, vai ser um ano muito bom no Brasil. Quero agradecer primeiro à Câmara de Comércio França-Brasil e a Corinne Fontenelle, a diretora da CCFB, o Felipe, agora que falou, por viabilizar esse nosso webinar. O Alexandre também, que vai falar daqui a pouco agora sobre essa reforma. O Alexandre que tem mais de 25 anos de experiência na área tributária no Brasil. Mas, primeiramente, feliz ano novo. E queria lembrar que esse ano deve ser um ano muito bom nas relações França-Brasil. O presidente da República francês que deve vir para o Brasil 2 vezes esse ano. E uma informação que eu vi recentemente, conversando com o nosso embaixador, que o Brasil hoje que a França hoje, no Brasil hoje é o primeiro destino de investimento estrangeiro a favor de países emergentes antes da China. Então, a relação tá boa e começa muito boa, e essa reforma tributária vai melhorar ainda mais esse fluxo. Só para as pessoas entenderem a importância dessa reforma, logo da sua promulgação em dezembro agora, a agência de notação Standard & Poor's, que não tinha elevado a nota do Brasil há mais de 12 anos, elevou agora. Subiu a nota do Brasil, a nota soberana do Brasil, e ela avisou que foi, notadamente, inclusive, diretamente vinculada a essa reforma tributária. Vale lembrar também que essa reforma se limita à tributação indireta. Não se trata de reforma da renda. Tem outro projeto, talvez o Alexandre pode falar um pouquinho sobre o que vai acontecer no futuro, mas o que vamos falar hoje é principalmente a reforma da tributação indireta. Essa tributação indireta, até hoje, até essa reforma, era um peso muito grande no sistema econômico do Brasil. Ela envolvia vários impostos devido a várias entidades públicas e gerando uma complexidade muito grande, que ainda tem hoje, porque vai ter tempo para que essa reforma possa ser implementada. Ela é diferente o sistema atual é muito diferente do que se faz fora, onde tem um imposto, o IVA, o Imposto sobre Valor Agregado, TVA, que se chama na França, e que é o mesmo sistema para toda a atividade econômica. Há mais de 20 anos, 25 anos, talvez mais, que o Brasil sonha em melhorar esse sistema. Mas é complicado. Porque o que é esse sistema, o que é esse sistema atual que foi reformado, por que é um problema? Esse sistema
faz parte do que é conhecido no Brasil como o custo Brasil de produção. Todos os atores, brasileiro primeiro, mas internacional também, que querem investir no Brasil, se deparam com esse problema que no Brasil tem um custo que a gente chama de custo Brasil, que é um custo que a gente tem que pagar para produzir, que tem que pagar, que é diretamente vinculado exclusivamente às especificidades do Brasil. Falta de infraestrutura, judicialização excessiva da relação de emprego, mão de obra pouco qualificada, custo de financiamento, muito caro hoje procurar um capital, achar um capital, um financiamento, e a complexidade tributária. A complexidade tributária. O custo Brasil foi avaliado pelo Movimento Brasil Competitivo, junto com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, como correspondente a 22% do PIB. Quase um quarto do PIB é uma despesa vinculada ao que a gente precisa gastar antes de poder produzir. Esse custo do Brasil atrapalha muito o desenvolvimento do país e muitas reformas são feitas no Brasil, ultimamente, para melhorar esse custo do Brasil. Além dessa reforma tributária, que vamos ver agora, teve a reforma trabalhista em 2017, o Brasil está andando para frente para melhorar esse panorama. E esse panorama, a CNI, Confederação Nacional da Indústria, num relatório Competitividade Brasil 2019-2020, já destacou melhorias importantes na burocracia, na relação de trabalho, na inovação e na tecnologia e em questão de concorrência. Mas salientou problemas profundos ainda em financiamento e tributação, e sistema tributário. Esse relatório foi emitido em início de 2023. Então, antes dessa reforma, no curso da reforma, vamos falar. Essa complexidade tributária foi avaliada por várias entidades. Vou citar aqui rapidinho o Banco Central, o Banco Mundial, desculpem. O Banco Mundial ele avaliou que as empresas brasileiras consumem mais de 1.500 horas por ano para lidar com questões tributárias. Isso corresponde a 6 vezes mais do que se faz fora, na média global. 1 em cada 200 funcionários brasileiros se dedica a questões contábeis, quando são 1 por 1.000 nos Estados Unidos e 1 por 500 na Europa. Em janeiro de 2023, de novo, a CNI apresentou 14 propostas para melhorar a produção e o crescimento. E dentro desses 14 propostas, aquela que chega em primeiro lugar é a modernização da tributação indireta. Então, essa reforma é fundamental. Bernard Api, que foi a pessoa especialmente indicada pelo governo federal para conduzir essa reforma, estimou que essa reforma deve ser responsável por um crescimento de mais 12% a 20% nos próximos 15 anos. O Roberto Campos, presidente do Banco Central, estima que o primeiro ano da implementação, que não deve ser esse ano, porque tem todas as leis complementares e regulamentação que devem sair, deve ser, sei lá, daqui 2, 3 anos, o Alexandre talvez possa nos precisar com mais precisão, vamos falar. Estima ele que esse primeiro ano o crescimento só pela reforma deveria ser 1,5% a mais pela reforma. Então, vou agora deixar a palavra para Alexandre. Queria só falar um último ponto interessante, um ponto de comparação institucional entre a França e o Brasil, sendo que estamos na Câmara de Comércio França-Brasil. Há 1 ano e meio atrás, houve eleições na França, com um novo presidente, e, sobretudo, uma nova Câmara. E, na época, e até hoje, tem muito debate na França, porque o presidente da República, Macron, não conseguiu, na Câmara, uma maioria absoluta, que permite ao presidente fazer as reformas com mais facilidade, porque a Câmara vota a favor de todas essas reformas que são apresentadas. Ele tem maioria, sim, mas ela é relativa.
Para passar a reforma, ele precisa de voz, de voto de outros partidos. Isso gera na França muito debate. Será que a gente pode reformar o país com essa maioria? Aí quero comparar com o Brasil, que acabou de votar essa reforma profunda, que é essa reforma tributária. No Brasil, na Câmara dos Deputados, temos 25 partidos, 23 partidos. Na França, são 11. No Brasil, cada partido, os membros de cada partido votam como ele quer. Não tem disciplina partidária. Na França, como todos os países da Europa, de forma geral, os membros de cada partido votam de acordo com as instruções do partido. É muito mais fácil. E essa reforma tributária é uma reforma constitucional. Precisou, para ela passar, de 3/5 dos membros da Câmara dos Deputados e 3/5 dos membros do Senado. E ela passou. Portanto, quero só falar uma coisa, porque os últimos anos a gente falou que o Brasil será que é uma democracia madura, uma democracia sensacional, o Brasil. Essa reforma significa que essa reforma ela passou pela base, pela sociedade, não foi o governo que decidiu. Se o governo quiser sozinho passar essa reforma, não conseguiria. Convencer 3/5 dos membros do Congresso não dá. Para isso, precisa de um apoio forte da sociedade. E teve. Enquanto na Europa estamos acostumados a ter, talvez, reforma decidida mais pelo governo do que pela sociedade hoje. A gente tem que ter isso em mente. O Brasil é um grande país democrático, acabou de passar uma reforma que a sociedade quer profundamente e ela vai funcionar. Eu acho que é o ponto importante dessa reforma, além do que ela vai transformar sobre o custo do Brasil. Agora eu vou deixar a palavra do meu amigo Alexandre, que eu conheço há 25 anos, que é um tributarista que faz isso desde sempre para grandes empresas, com muita dedicação e profissionalismo. E aqueles que querem fazer algumas perguntas, por favor, enviar pelo chat. Acho que é o chat que vai funcionar, não, pelo chat, não, pelo Q&A. Pergunta, questão e question and answer. Ok? Então, meu caro Alexandre, a palavra é sua. Bom dia a todos e a todas, primeiramente. Um feliz 2024 e de muito sucesso para todos e todas. Gostaria inicialmente de agradecer à Câmara de Comércio França Brasil, na pessoa da Rosângela e na pessoa do Felipe, e agradecer também ao meu grande amigo Bertrand pela organização do evento e pela essa brilhante exposição aí sobre as relações França-Brasil e sobre a própria reforma tributária. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Trabalhei com o Bertrand durante 15 anos, enquanto fomos sócios do escritório Gouveia Vieira, que atua muito para empresas francesas, né? Tem, inclusive, um escritório de representação na França. Atualmente, eu sou sócio do Duarte Garcia Serra Neto e Terra, um dos responsáveis pela área tributária. Sou também conselheiro da BDF, membro da International Fiscal Association e do IBDT, aqui em São Paulo. Bom, como o Bertrand muito bem destacou, a gente está vivendo um momento único, né, no que diz respeito aí à tributação, que é uma das principais reformas que se veiculou nos últimos anos. Eu acho que é a principal reforma desde a Constituição de 1988. Né? Não se tem uma reforma com um grau de profundidade tão grande, com alterações tão relevantes, que certamente vão impactar nas relações comerciais daqui para frente. Eu lembro que logo que eu me formei, ainda lá no escritório Gouveia Vieira, um dos primeiros trabalhos em que eu fui incumbido de fazer, isso lá em meados de 98, 99, foi sintetizar uma reforma tributária que então se propunha na época, que era de federalizar o ICMS, né, com um enfoque um pouco diferente desse da reforma tributária que a gente está vendo hoje. Mas já se tinha a intenção, né, de federalizar, né, o imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços
e o que hoje se está tentando fazer de uma maneira muito maior, né? Que você tem uma uniformização não só do ICMS, mas também do ISS, do PIS e da COFINS. Bom, sem mais delongas, eu vou passar para vocês aqui uma apresentação para a gente poder ir especificamente nos pontos tratados dessa reforma tributária. A ideia aqui é passar para vocês um panorama geral dessa reforma tributária. É lógico que ela precisa ainda ser regulamentada. Eu estava olhando aqui, há mais de 50 referências à lei complementar, né, na emenda constitucional 132 de 2023, o que implica dizer que existem dezenas de aspectos a serem regulamentados ainda. Mas eu acho que é importante nós entendermos ali quais são os parâmetros e critérios traçados por essa reforma que está por vir, e isso a gente já tem condição de fazer. Eu vou, então, transmitir aqui, compartilhar com vocês uma apresentação que depois vai ficar à disposição para quem tiver interesse, para sistematizar aqui a nossa apresentação. Só um segundinho. Pronto. Vocês estão vendo aí? Sim. Bom, a reforma tributária, como o Bertrand colocou, ela hoje aplica sobre o consumo, né? Acho que é a base da reforma. Depois nós vamos ter aí alterações também na tributação da renda, que podemos falar um pouquinho disso no final, mas essa principal reforma aí é sobre o consumo, que vai abranger... Espera aí, como é que eu... que vai abranger aqui o PIS e a COFINS, que são contribuições federais, o ISS, o IPI e o ICMS. Hoje, nós temos esses 5 tributos que acabam trazendo incontáveis obrigações acessórias. Os senhores e senhoras sabem, nós temos 5.568 municípios no nosso país, 26 estados e mais o Distrito Federal, e isso gera uma complexidade muito grande legislativa. Você imagina, por exemplo, o ICMS, você tem uma legislação em cada estado, o ISS tem uma legislação em cada município, e ainda tem o IPI de competência federal para complicar ainda mais. Então, hoje, de fato, o sistema tributário apresenta uma dificuldade muito grande, né, de aplicação prática, por conta de uma legislação tributária extensa, esparsa e de difícil interpretação. Além disso, nós temos hoje, que é de conhecimento geral, uma disputa entre os estados para angariar investimentos para os seus territórios. Isso com a lei complementar 170, há pouco tempo, deu uma relativizada, mas essa guerra fiscal sempre foi muito acirrada. Você tem incentivos fiscais para todo tipo de negócio e indústria no âmbito do ICMS, né? Então, isso aí já acarreta uma dificuldade grande de você estabelecer um negócio no país, principalmente para residentes no exterior, sem estar amparado por algum tipo de benefício fiscal, senão você não consegue concorrer com os demais que possuem esse tipo de incentivo. Esse cenário todo, por óbvio, ele gera uma insegurança jurídica muito grande, né? Quer do ponto de vista de aplicação mesmo da legislação, quer do ponto de vista da apuração dos tributos. O que demonstra a necessidade absoluta de fato, se ter uma reforma tributária. E a reforma tributária que se pretende fazer, ela tem por objetivo substituir esses 5 tributos por um IVA dual, segregado em CBS e IBS, né? A CBS de competência federal e o IBS de competência concorrente dos estados e municípios, e, além disso, estabelecer um imposto seletivo que se aplicará a bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A principal diretriz aqui da reforma tributária acaba sendo ali simplificar o sistema tributário nacional de uma forma que melhore o ambiente de negócios no país, que traga uma justiça fiscal, ou seja, que haja uma graduação
dos tributos de acordo com a capacidade contributiva, uma transparência, cooperação e defesa do meio ambiente. Essa basicamente ali mensurada a partir do imposto seletivo. Com isso, a ideia é que se tenha uma redução nas obrigações acessórias, porque em vez de você ter 5 tributos, e aí você tem esses 5 tributos, mas como se originam o ICMS e o ICMS e o ISS, de competência estadual e municipal, com diversas legislações, você tem um negócio em que você opera em diversos estados e diversos municípios, você precisa também conhecer as obrigações acessórias desses estados e municípios. Então, vira uma complexidade imensa no cumprimento dessas obrigações, o que você concentrando isso em um tributo só, ou ainda que segregado em 2, mas com uma legislação única, você tem uma simplificação e uma redução de obrigações acessórias. Se vai haver redução da carga tributária, não sei, acho que provavelmente não. Mais para frente nós vamos falar um pouquinho mais disso. A legislação, a ideia é que seja única e uniforme em todo o território nacional, no que diz respeito a fato gerador, base de cálculo, sujeito passivo, não incidência, imunidade, acreditamento, não cumulatividade, etc., o que implica dizer que a tendência é que haja uma redução de litigiosidade, uma vez que você vai ter ali uma única diretriz conduzindo esses tributos. A ideia veiculada pelo governo federal é de que haja uma manutenção da carga tributária global, ou seja, uma neutralidade, o que não sei se irá acontecer, acho que haverá uma dificuldade muito grande para isso acontecer, nós também vamos ver isso mais adiante, embora haja, não sei se os senhores tiveram a oportunidade de ler a emenda constitucional 132, mas há mecanismos de ajuste de alíquota depois da entrada em vigor do IBS e da CBS, que, caso seja demonstrado que esses tributos implicaram um aumento da carga tributária global desses tributos, que existiria a possibilidade dessa redução. Como se fará essa redução? Ainda precisa ser regulamentado. Eu tenho uma preocupação muito grande em relação a isso, porque a verdade é que, a partir do momento em que você verificou que houve o aumento, até o momento em que houve o reconhecimento desse aumento e a redução da carga tributária, você provavelmente vai ter recolhido um tributo maior durante muito tempo e, obviamente, esse período você não vai poder pedir a restituição, até porque está expresso isso na emenda constitucional. Então, você, pelo menos, vai ter que pagar um pouco mais durante algum tempo. O fato é que, tudo dando certo, a verdade é que vai, por fim, a guerra fiscal, do jeito que ela se coloca hoje. Talvez haja a possibilidade ali, nós vamos ver também mais adiante, dos estados e municípios estabelecerem uma alíquota diferente, o que, no final do dia, pode implicar numa atração de investimentos ali, mas, como a tributação é deslocada para o destino, isso não vai fazer muita diferença. Bom, a estrutura aqui, começando pela CBS e pelo IBS, é de incidência ampla, tá? Operações com bens materiais ou imateriais, inclusive direitos, e com serviços, inclusive na importação. Um aspecto interessante aqui é que esses tributos eles vão ter uma base de incidência muito mais ampla do que hoje acontece com o ICMS e com o ISS. Tá? Por quê? Porque hoje, por exemplo, você tem atividades que não implicam circulação de mercadorias nem que configuram serviços, como, por exemplo, uma locação de bens móveis, como, por exemplo, o pagamento de royalties, e o que tudo indica que essas operações todas vão ser incluídas na base de incidência da CBS e do IBS. Inclusive, tem uma disposição na emenda constitucional que permite a lei complementar conceituar serviços, dando a entender que o conceito de serviços vai ter ali um caráter residual, ou seja, tudo que não for bem material, imaterial ou direito será serviço, de modo que, ao que parece, obviamente isso vai depender ainda de uma legislação complementar, a CBS e o IBS eles vão incidir sobre todas as operações com bens materiais, imateriais, direitos e serviços, ou seja, todas as operações
independentemente de natureza, de obrigação de dar, fazer, indenizar, o que seja. Eu acho que aí vai alcançar muitas operações e muitas atividades que antes não estavam sujeitas ao ISS e ao ICMS. A não incidência sobre a exportação, com manutenção de crédito, aí seguindo a linha que se pratica hoje para o ICMS, para o ISS, ali, com algumas ressalvas, e também para o IPI e para o PIS e a COFINS, enfim. Então, manteve-se aí a desoneração das exportações. A tributação ela será deslocada, né, do estado de domicílio ou do estado de saída da mercadoria, dependendo do tributo, para o destino dos bens, serviços ou direitos. Esses critérios vão ser definidos ainda em lei complementar. Eu lembro aos senhores que, recentemente, pela Lei Complementar 157, se pretendeu deslocar para o destino a tributação de alguns serviços, o que foi ali considerado inconstitucional pelo Supremo, em cima de uma DIN ajuizada pela CNSEG e outras instituições, a pretexto de que não se tinha segurança jurídica para estabelecer esse critério da maneira como foi feito. Esperamos que agora, como isso está no texto constitucional, venha a ser regulamentado com mais calma e de uma maneira que possa ser aplicada na prática. Os benefícios e incentivos fiscais que hoje praticamente 80% das indústrias operam com base em algum deles, somente vão ser admitidos aqueles previstos na Constituição Federal, cujos setores e atividades a gente vai ver um pouco mais para frente. A alíquota da CBS vai ser única, né, no âmbito nacional, que é de competência da União Federal, enquanto a alíquota do IBS ela vai ser uniforme, mas vai ser definida pelo somatório da alíquota estabelecida por lei ordinária pelo estado de destino, somada ali, né, a alíquota estabelecida pelo município de destino, tá? Que poderão ou não ser as alíquotas de referência que serão estabelecidas pelo Senado Federal. Aí está um ponto de dúvida, né? Não se sabe até que medida os estados e municípios poderão calibrar as alíquotas para cima ou para baixo em relação à alíquota de referência do Senado, para poder ali, talvez, criar uma atratividade maior ali para venderem produtos para os seus territórios, né? A CBS e o IBS, ambos serão calculados por fora, o que acaba com aquele aumento indireto de alíquota que hoje você tem em diversos tributos, inclusive no ICMS, em que o cálculo é feito por dentro, ou seja, você precisa fazer o reajustamento da base de cálculo do imposto para apurar o valor devido, o que implica dizer que a alíquota, na prática, ela é maior do que a alíquota nominal prevista na legislação, né? Porque o cálculo sendo por dentro, você acaba aumentando o percentual pela inclusão do próprio tributo na respectiva base de cálculo. A não cumulatividade que se está veiculando é uma não cumulatividade plena, ou seja, tudo que você adquiriu para a sua atividade dará direito a crédito. É lógico que tudo que tiver sujeito a esses tributos, né? Estão excluídas as isenções, as imunidades e também os bens de uso e consumo pessoal. Os bens de uso e consumo pessoal, para fins de ICMS, até hoje não geram direito a crédito, né? A lei complementar lá atrás ela chegou a colocar ali essa vedação por um período determinado, mas isso foi sendo prorrogado ao longo dos anos e até hoje não se pode tomar crédito de bem de uso e consumo pessoal. E as isenções e imunidades também, imunidade até no de respeito ao IPI, você tem ali uma discussão, mas para fins de ICMS a isenção está na própria Constituição, né, que você tem que obrigado a estornar o crédito, e as imunidades também não dão direito a crédito em regra geral, né? Como medida aí de justiça fiscal, se estabeleceu um mecanismo de cashback, né, que é a devolução de parte do valor desses tributos a famílias de baixa renda, com o objetivo de atenuar o efeito regressivo que esse aumento de carga tributária pode gerar, que vai ser obrigatório em bens aí, em fornecimento de energia elétrica e gás liquefeito de petróleo,
que são aí serviços e bens de necessidade pessoal, né? Aí aqui eu coloquei um exemplo para os senhores e senhoras entenderem bem como é que vai funcionar esses tributos, partindo aqui de uma operação de vestuário, que é uma operação que eu peguei de propósito por conta de, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, eu sei que outros estados têm também, existia um benefício fiscal em que se recolhe 3,5% de ICMS, em vez dos 18% ou 20%, dependendo do estado. Então, que você tem um incentivo fiscal muito forte. Então, levando em conta aqui, uma indústria de tecelagem, ela adquire o algodão do produtor rural, já vem com incidência aqui desses tributos, 5%, toma o crédito, depois a indústria de tecelagem, ela vende o algodão para a confecção, por 80 aqui, já 20, considerando aqui uma alíquota de 25%, que é a que se está cogitando no governo federal, ainda não foi instituída nem definida, mas é o que se está cogitando, recolhe aqui os 20, dos 20, que seria o incidente, desconta os 5 de crédito, paga 15. A indústria de tecelagem fornece para a confecção produz a camisa e vende para a loja a R$200, aqui os tributos, 25% dá R$50, menos os 20 de crédito, vai recolher 30. E na quarta etapa, já no shopping, a camisa é vendida a R$500, R$125 de IBS-CBS, sendo que 50 já foram recolhidos, sobra um saldo de 75, o que no final enseja uma carga tributária total de R$125, ou seja, 25% dos R$500, que é o preço final de saída para o consumidor final. Agora, vejam, senhores, isso é uma operação que ocorre de acordo com a nova sistemática. Atualmente, esses produtos poderiam estar sujeitos apenas à alíquota de 7,15%. Por quê? Eu tenho uma alíquota de 3,5% na saída aqui da indústria, da moda, e eu pago PIS/COFINS, geralmente essas empresas estão no lucro presumido, a 3,65%. Então, eu tenho uma carga de 7,15%, levando em conta exclusivamente esses tributos que são objeto da reforma tributária. Tá? Então, se eu vou passar a ter uma alíquota de 25%, eu vou ter um notório aumento da carga tributária, até porque, como os senhores poderão ver mais para frente, esse setor ele não está dentre os regimes tributários diferenciados, específicos ou favorecidos. Então, você vai ter um aumento real da carga tributária que terá que ser repassado para o consumidor. Ora, quem que vai pagar essa diferença, né? O empresário ele não vai ter como suportar isso. É lógico que esses benefícios fiscais eles vão ter aí ainda um prazo de 8 anos, né? Eles vão sendo regressivamente reduzidos até que em 2033 eles não existam mais. Então, esse custo ele vai sendo repassado aos poucos, vamos dizer assim, ao consumidor final. Mas a tendência é que haja um aumento de preço, né? Eu estou até pensando aqui em refazer meu guarda-roupa antes de entrada em vigor desses novos tributos, porque certamente vai implicar no aumento de preço de peça do vestuário, além de outras atividades. E uma coisa curiosa também, que aí o Bertrand colocou isso, né, na apresentação que ele fez, em diversos outros países, o IVA ele incide unicamente na quarta etapa, né? Quer dizer, ele incide na última operação, na venda ao consumidor final. E no nosso caso aqui, o nosso IVA dual, segregado na CBS e no IBS, ele vai incidindo em todas as etapas, né, como um mecanismo, talvez, de antecipação, né, do tributo ao longo da cadeia de circulação dos bens e serviços. Então, talvez, não sei, se isso pudesse incidir só na última etapa, pudesse ser um pouco mais fácil de visualizar, né, o impacto que isso vai ter. Bom, o IBS e a CBS eles vão ser
ali geridos pelo comitê gestor do IBS. Na verdade, o IBS vai ser gerido pelo comitê gestor, que vai atuar em parceria com a Receita Federal do Brasil, que acaba sendo responsável ali por administrar a CBS. Então, esse comitê gestor ele tem uma natureza de entidade pública, né, sob regime especial, com independência técnica, administrativa, orçamentária e financeira, e vai ter como principais atribuições regulamentar e uniformizar as interpretações sobre a aplicação do IBS, em parceria com a Receita Federal do Brasil. Quer dizer, eu acho que as mesmas regras e interpretações elas têm que ser aplicadas também à CBS, e vai ser também responsável por arrecadar, distribuir o produto da arrecadação entre os estados, Distrito Federal e municípios, nos parâmetros já definidos pela Constituição Federal, decidir o contencioso administrativo. Eu acho que está aí em discussão como é que vai se operacionalizar isso, porque a ideia é que se tenha um CARF, né, um conselho que tenha competência para julgar tanto o IBS e a CBS, até para permitir que haja uma uniformização desses entendimentos, e também para dirimir os conflitos de competência entre estados, municípios e Distrito Federal. No início que se cogitou esse comitê gestor do IBS, se tinha uma preocupação muito grande, porque você tem hoje um comitê gestor do Simples Nacional, que tem uma finalidade equivalente, talvez menos abrangente que a do comitê gestor do IBS, mas tem uma finalidade equivalente de ali defender o interesse dos estados e municípios no que diz respeito à parte da arrecadação que lhes cabe no âmbito do Simples Nacional. E o que se diz é que, na prática, essa gestão do Simples Nacional acaba ficando muito na mão da União Federal e os estados e municípios não têm tanto poder. Então, os estados e municípios acabaram tendo um receio desse comitê gestor mitigar, né, ali o poder de decisão em torno dos tributos que hoje são de competência deles, que são o ISS e o ICMS. Então, mas isso acho que ficou superado nas discussões na Câmara dos Deputados do Senado Federal, e a emenda constitucional já foi promulgada dessa forma. Espera aí. Bom, como eu falei, os regimes, os benefícios fiscais, eles são todos previstos na Constituição Federal, tá? Os estados e municípios não vão ter, como tem hoje, a possibilidade de outorgar benefícios fiscais para determinado segmento de atividade. Na emenda constitucional, há regimes tributários específicos, diferenciados ou favorecidos, já para determinados segmentos. Em relação aos específicos, nós temos aí planos de assistência à saúde, serviços financeiros em geral, que aí inclui seguro, resseguro, consórcio, arrendamento, securitização, previdência, capitalização e outros, arranjos de pagamento, concursos de prognósticos e operações com imóveis, tá? Construção, incorporação, loteamento, locação, arrendamento, administração, intermediação, todas essas atividades. Vejam que hoje essas atividades elas têm regimes específicos, né? As atividades financeiras elas têm ali um regime próprio de PIS/COFINS, elas estão sujeitas ainda ao PIS/COFINS cumulativo, e aí tem exclusões específicas ali em relação ao tipo de atividade exercida. As operações com imóveis também elas têm hoje o RET, né, o Regime Especial de Tributação, que se aplica a qualquer incorporação imobiliária, pelo qual se paga 4% da receita da venda dos imóveis, do VGV, e se for projeto Minha Casa Minha Vida, 1%. Então, essas atividades elas podem receber um tratamento tributário específico, calculado, e aí, enfim, esse tratamento tributário específico ele tem que seguir os parâmetros definidos na emenda constitucional, que são esses aqui. Vai ser calculado sobre receita ou faturamento, com alíquota uniforme, e serão admitidas alterações nas alíquotas, nas bases de cálculo, nas regras de creditamento. Então, há uma expectativa que esses regimes específicos que hoje se aplicam, eles sejam, de alguma forma, replicados no IBS da CBS. Mas não se sabe como, porque isso ainda vai ser objeto de lei complementar. Outras atividades também estarão sujeitas a regimes tributários específicos, como combustíveis e lubrificantes, cooperativas,
e transporte coletivo de passageiros, que são atividades também que têm bastante peculiaridade na apuração do PIS e da COFINS e, eventualmente, do ICMS. O transporte coletivo de passageiros tem incentivo de ICMS em praticamente todos os estados. Outros setores também aqui que poderão se beneficiar são hotelaria, atividade esportiva por meio de SAF, os parques de diversão temáticos, bares e restaurantes, agências de turismo, aviação regional, em que poderá haver alteração nas alíquotas, nas bases de cálculo e nas regras de creditamento, assim como as operações alcançadas por tratado ou convenção internacional. Além dos regimes tributários específicos, existem regimes tributários diferenciados, né, em que é permitida apenas uma redução da alíquota ou dispensa do recolhimento do imposto no contexto ali de determinadas atividades, sem mexer na mecânica de apuração e recolhimento e creditamento. Então, nós temos aqui uma redução de 30% para prestação de serviços intelectuais, aí você tem advogado, contador, médico, engenheiro, organizados, né, ali em forma de sociedade uniprofissional, sobretudo, redução de 60% em se tratando ali dos serviços mais básicos, né, ali que se tem, educação, saúde, medicamento, transporte público, alimento para consumo humano, higiene pessoal, para pessoas de baixa renda, insumos agropecuários, atividades artísticas, culturais e bens e serviços relacionados à soberania e à segurança nacional da informação cibernética. Temos a redução de 100% também para medicamentos, dispositivos médicos, produtos de cuidados básicos à saúde menstrual, produtos hortícolas, frutas, ovos, automóveis de passageiros, e a possibilidade de isenção para serviço de transporte público coletivo de passageiros. Então, para o serviço de transporte público pode ter qualquer coisa, né? Pode ter redução, pode ter isenção, pode ter redução de 60%, você pode ter um regime específico, né, que foi visto antes, e tem uma flexibilidade grande aí para se estabelecer um tratamento privilegiado, né? E todas essas regras elas têm que vir por lei complementar, né? O que é um bom sinal, que precisa ter um quórum privilegiado para que isso passe, né? Além desses regimes, tem também os favorecidos, tem o Simples Nacional, vai continuar, ao que tudo indica, o regime da Zona Franca de Manaus, as áreas livres de comércio existentes em 31 de maio de 23, faltou o trezinho aqui, cesta básica, a possibilidade de redução da alíquota para zero, os itens da cesta básica vão ter que ser definidos também por lei complementar, e operações que envolvam biocombustíveis e hidrogênio verde, que eles têm ali, até com aquele intuito de preservar o meio ambiente, se tem ali o objetivo de assegurar uma tributação inferior à dos combustíveis fósseis. E além do IVA dual, né, que segregado ali na CBS e IBS, vai ter também o imposto seletivo. O imposto seletivo, a ideia é que ele substitua o IPI, né, só que, pelo que se tem veiculado, com um escopo muito menos amplo, né, porque o IPI hoje você tem uma incidência ali basicamente sobre todas as saídas de produtos, alguns produtos têm alíquota zero e tudo mais, mas você tem ali a lista de produtos que compreende basicamente todo tipo e qualquer tipo de produto. O imposto seletivo não. Ele vai incidir apenas sobre a produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Então, você tem aí exemplo, armas e munições, derivados de petróleo, combustíveis e minerais, tabaco, muito provavelmente, bebidas alcoólicas também devem entrar aqui. Então, são esses bens só. Esse tributo não vai se aplicar a todo e qualquer bem, vai incidir uma única vez, ele não vai ter ali uma não cumulatividade, né, como existe em relação à CBS e o IBS. Na extração, ele vai incidir a alíquota máxima de 1%, seguindo a mesma lógica de desoneração das exportações, também não vai incidir sobre exportação, nem energia elétrica e telecomunicações. Curioso que esses setores aqui, a energia elétrica e telecomunicações, eram setores que antes
da emenda ser sancionada, eles estavam ainda na Câmara dos Deputados, depois voltou para o Senado. Quando saiu da Câmara dos Deputados, as operações com energia elétrica e telecomunicações, elas estavam ainda dentre o rol das atividades sujeitas a um regime fiscal específico. E foi tirado isso de lá, mas, pelo menos, essas atividades vão ficar fora do campo de incidência do imposto seletivo. A alíquota vai ser fixada por lei ordinária. Inicialmente, se queria dar um caráter extrafiscal a esse tributo, permitindo que as alíquotas fossem alteradas por decreto, tal como ocorre com o imposto de importação, exportação e IOF. Isso acabou não passando e a alíquota vai ser fixada por lei ordinária. E o imposto seletivo ele não integrará a própria base de cálculo, ou seja, vai evitar aquele cálculo por dentro que ocorre hoje com o ICMS, mas integrará as bases de cálculo da CBS e do IBS, além do ICMS e ISS, enquanto estiverem em vigor. E aí nós temos aí um período de transição, o que, de certa forma, pode ser bastante preocupante, porque é um período de transição longo, né? Algumas regras da emenda constitucional já vão valer a partir desse ano, mas a instituição dos tributos nela previstos, propriamente dito, vão vir ao longo do tempo e de maneira gradual. Então, fiz aqui uma linha do tempo para os senhores e senhoras para entenderem ali um pouco como é que isso vai acontecer, né? A verdade é que somente a partir de 2026 é que isso vai começar a funcionar, né? Então, como é que isso vai começar? O IBS vai ser cobrado a alíquota de 0,1%, só estadual. O município, nesse momento, os municípios não vão cobrar nada. E a CBS, a alíquota de 0,9%, num total de 1%. Tá? Esse 1% pago a título de IBS e CBS, ele vai poder ser compensado com o PIS e com a COFINS, que ainda serão devidos nesse momento, inclusive na importação. E, se não for suficiente, eles podem ser compensados com outros tributos, também administrados pela Receita Federal do Brasil, o objeto de ressarcimento no prazo de 60 dias. Tá? A emenda constitucional ainda previu uma hipótese a ser definida em lei complementar e dispensa do recolhimento da IBS e do CBS em caso de cumprimento das obrigações acessórias pertinentes a esses tributos. Não se sabe se isso vai, de fato, ocorrer, e em que medida isso vai ocorrer e quais as condições para isso ocorrer, mas há a previsão para que isso possa ser feito. A partir de 2027 e 2028, o IBS ele vai passar a ser cobrado a alíquota de 0,05 estadual e de 0,05 municipal, e aí nesses 2 anos, tá? De 2027 e 2028. E a cobrança da CBS já vai começar a ser feita pela alíquota parâmetro ali, alíquota regular, né, com uma redução de 0,1, ou seja, vai abater, na prática, o valor recolhido a título de IBS, de modo que você vai pagar ali a mais só a CBS. Né? Além disso, vai haver a redução para zero da alíquota do IPI, com exceção feita aos produtos da Zona Franca de Manaus, e vai ser cobrado o imposto seletivo. É importante verificar que a própria emenda constitucional prevê isso, não há hipótese de ser cobrado concomitantemente o imposto seletivo e o IPI. Então, a partir do momento em que o imposto seletivo passar a ser cobrado, em relação, pelo menos, àqueles bens que são objeto do imposto seletivo, você não vai ter a cobrança do IPI, mas a ideia é que se reduza o IPI, a alíquota do IPI para zero em relação a todos os produtos, exceto a Zona Franca de Manaus. E aí, nesse momento, com a cobrança da CBS, serão extintos o PIS e a COFINS, inclusive devidos na importação de bens e serviços. Tá? E, ao mesmo tempo, vai ser extinto o IOF seguro. Por quê? Porque as atividades securitárias, elas hoje não pagam o ICMS nem o ISS, né? E tem um tratamento diferenciado PIS/COFINS. Então, elas pagam, em vez do ISS e o ICMS, o IOF. Então, como na CBS e no IBS compreende, né, esses tributos, o ISS
e o ICMS, para que essas atividades elas não sejam oneradas demasiadamente, se extinguiu o IOF seguro. Então, ela não vai pagar mais, a atividade de seguro não vai pagar mais IOF a partir de 2027 e vai estar no campo de incidência do IBS e da CBS, que congregam aí o ICMS e o ISS. Né? A partir de 2029, vai haver uma redução proporcional das alíquotas do ISS e do ICMS, tá? E, consequentemente, uma redução proporcional dos benefícios fiscais aplicáveis sobre esses tributos, nesses percentuais aí, 10% em 29, 20, depois mais 20% em 2030, mais 30% em 2031 e depois mais 40% em 2032, até que zere a incidência desses tributos. E aí, em paralelo, vai ser cobrado o IBS em percentual equivalente para a manutenção dessa arrecadação do ICMS, fundos estaduais e ISS. E aí não sabemos como é que vai se dar a graduação dessas alíquotas nesses anos. Isso tudo vai ser definido por lei complementar. E aí os saldos credores acumulados ICMS, que eventualmente sobrem, né, em 31 de dezembro de 2032, eles vão precisar ser homologados pelos estados e poderão ser compensados com o IBS em até 240 parcelas. Então, quer dizer, é um período longo aí de compensação, e atualizados pelo IPCA, só que essa atualização ela só vai poder ser feita a partir de 2033, né, quando o ISS e o ICMS serão definitivamente extintos. E a partir de 2030, a alíquota, isso é uma coisa importante, existe uma previsão para, a partir de 2030, a alíquota de referência da CBS ser reduzida, caso seja demonstrado que houve um aumento de alíquota. Tá? Como isso vai ser feito, não se sabe. E se vai ser feito, muito menos. Né? A gente tem ali exemplos práticos disso. Né? Eu lembro daquele adicional de 10% do FGTS, que foi instituído para cobrir um déficit que existia nas contas públicas, chegou em determinado momento, que até foi considerado constitucional essa cobrança pelo Supremo Tribunal Federal, posteriormente, mas houve um reconhecimento pelo presidente da Caixa Econômica Federal de que, em determinado momento, não era mais necessária a cobrança desse adicional. E ele continuou vigorando por muito tempo. Né? Então, não necessariamente, a partir do momento em que se verificar o aumento, a redução vai ocorrer. E, como eu falei anteriormente, na prática, se você recolheu a mais no passado, você não tem direito a obter a restituição. Aí, só a partir de 2033, vai extinguir o ICMS definitivamente e o ISS e também os benefícios fiscais, né, passando a valer apenas aí o regime tributário sobre o consumo estabelecido pela emenda constitucional e leis complementares que virão. Né? Então, esse é o cenário aí. A gente tem um tempo para pensar e se preparar para isso. O que parece é que vai haver um aumento real na carga tributária de diversas atividades, o que vai, obviamente, impactar no preço final de bens e serviços, não tenho dúvida, mas é o que nós temos para hoje. Aí, só para os senhores e senhoras terem aí uma noção, eu coloquei aqui um comparativo bem simples, né? Porque um dos principais objetivos dessa reforma tributária, como dito anteriormente, é a simplificação, né, do sistema tributário, que de fato é necessária. Né? E a simplificação legislativa, eu não tenho dúvida que vai haver, né? Ou pelo menos tudo indica que haverá. Mas, em termos de tributos, eu não sei se houve uma simplificação muito grande, não, porque a gente tem aqui, hoje, o PIS, COFINS e IPI de competência federal. A gente vai passar a ter a CBS e o imposto seletivo. Os estados têm ICMS, né? Digo que os tributos estão envolvidos aqui na reforma. E os estados e o Distrito Federal vão passar a ter uma contribuição sobre produtos elaborados e semi-elaborados. Vai ter uma CID, que a emenda constitucional previu, como forma de compensar lá a perda de arrecadação dos fundos de compensação. Eu não sei como é que isso vai ser instituído e qual é a alíquota, nada disso, mas vai haver essa possibilidade de instituir a contribuição. Os municípios e o Distrito Federal hoje tributam ali os serviços pelo ISS, que vai ser extinto, e vai entrar o IBS, né, em competência compartilhada com os estados.
E, além disso, vai ter uma CID também, municipal, para custeio, expansão e melhoria dos serviços de iluminação pública e sistemas de monitoramento por segurança. Quer dizer, as CIDs que antes eram instituídas pela União Federal, de acordo com a Constituição, agora vai ter ali uma CID específica para o Estado, uma CID específica para o município, de modo que, após a emenda constitucional, nós teremos 5 tributos também. Então, quer dizer, em termos de numeração de tributos, a gente tinha 5, vai continuar tendo 5, né? Mas, como eu disse, é só para um exercício aqui, é uma brincadeira, mas, na prática, a legislação, acredita-se que, de fato, ela será simplificada, o cumprimento de obrigações acessórias e tudo mais, mas vai ter o mesmo número de tributos que tinha antes. Bom, em relação à tributação sobre o consumo, a gente os critérios e parâmetros e tal são esses que eu coloquei. No contexto dessa reforma, houve também algumas alterações pontuais em tributos que incidem sobre o patrimônio. Então, teve lá alguma alteração em cima do IPVA, que teve o seu campo de incidência ampliado, né, para também alcançar veículos aquáticos, aéreos, com algumas exceções, obviamente. Então, os senhores e senhoras que têm jatinho, lancha, provavelmente vai encarecer um pouquinho a manutenção, o custo de manutenção desses bens. E também vão poder se estabelecer alíquotas diferenciadas, né, em função do tipo, do valor, da utilização e do impacto ambiental do veículo, também naquele viés de preservação ambiental que se falou anteriormente. No âmbito do IPTU, vai se permitir ao Poder Executivo fazer atualização da base de cálculo do imposto por meio de decreto, o que, de certa forma, hoje só é admitido nos tribunais quando o imóvel ele não está, né, na planta genérica de valores. Se ele estiver, ele só pode ser atualizado quando houver um reajuste da própria planta, e isso hoje se faz sempre por lei ordinária. Então, tem que se entender bem como é que vai funcionar essa atualização, se ela abrange a planta genérica propriamente dita. Isso não ficou claro com a Constituição, isso deve vir depois em regulamentação. Em relação ao ITCMD, se estabeleceu que ele tem que ser instituído em alíquotas progressivas até o limite de 8%. Isso já é feito em alguns estados, como no Rio de Janeiro, por exemplo, e o limite de 8% já está previsto, né? Assim, os estados já poderiam, em tese, aumentar a alíquota do ITCMD para 8%, mas muitos não fizeram. Aqui em São Paulo, por exemplo, é 4% sem progressividade, né? E aí houve uma modificação também na competência para tributar bens móveis e títulos, que foi deslocada para o estado de domicílio do decujus, né, do falecido expressamente, o que eu achei uma boa modificação, porque antes isso estava ligado ao estado onde se processava o inventário, aí o pessoal utilizava muito isso como maneira de deslocar, né, a competência tributária de um estado para outro, até, enfim, para um que tivesse alíquota menor, e sem necessariamente aquele estado estar envolvido, né, ou materializar o domicílio, né, do falecido ou até do doador. E houve também uma modificação na competência para cobrar o imposto em relação a bens no exterior. Os senhores sabem que o Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu que a lei complementar federal prevista na Constituição para que os estados possam cobrar o ITCMD em bens mantidos no exterior ou bens herdados de doadores residentes no exterior, que precisaria da lei complementar federal, que nunca foi editada, né? Então, isso aí acabou, e a maioria dos estados acabou instituindo essa cobrança, independentemente da lei complementar. E o Supremo entendeu que essa lei complementar seria necessária, deu lá um ano para que ela viesse, e não veio nesse período. Então, há uma disposição aqui na emenda constitucional que está validando a cobrança do imposto nessa situação pelos estados, enquanto não venha a ser editada a lei complementar federal, dando ali um bypass, de certa forma, na decisão do Supremo, pelo menos em relação aos fatos geradores que ocorrerem daqui para frente. Algumas questões gerais aqui que eu coloco para reflexão em relação a isso.
porque o que está por trás do IVA dual é a não cumulatividade, né? Porque, em vez de se estabelecer, como a gente colocou, um imposto, um IVA incidente direto da última etapa da cadeia de circulação da mercadoria, se estabeleceu um tributo que vai incidir sobre todas as etapas de uma maneira não cumulativa. E para que isso funcione de uma maneira adequada, sem implicar um aumento de carga tributária final, é preciso que essa não cumulatividade ela seja plena, né? Então, é importante que não haja restrição a essa não cumulatividade. E uma coisa que é preocupante é porque há um dispositivo na emenda constitucional no sentido de condicionar o direito de crédito ao efetivo recolhimento do imposto na etapa anterior, né? O que é muito complicado, porque o adquirente não tem como fazer esse processo de fiscalização. Isso é uma coisa que cabe à União, aos estados e aos municípios, né? E não ao adquirente de bens e serviços. Mas há uma regra lá que relativiza essa situação, que diz que isso só vai acontecer quando o adquirente possa recolher os tributos na aquisição. Então, eu estou entendendo que é quando isso esteja previsto na lei complementar, uma situação em que o adquirente ele possa figurar talvez como um contribuinte substituto, né, desse imposto, ou quando o recolhimento ocorra na liquidação financeira da operação, que é aquela situação que se considerou durante o processo de vigência ali de tramitação, né, da emenda constitucional, que é você estabelecer uma maneira de você pagar o tributo, de pagar pelo bem e serviço, e o valor relativo ao tributo já vai direto, né, para o ente competente para arrecadá-lo, né, assim, diretamente. Não sei como isso vai se processar, talvez a instituição financeira tem que se incumbir disso, não sei, ou porque como é que você vai vincular ali na liquidação financeira do direcionamento desses recursos para os cofres públicos, né? Tem que pensar uma maneira de fazer isso. Em relação ao Simples Nacional, né, muito se discutiu no início, porque você incluir o IBS e a CBS no âmbito do Simples Nacional implicaria uma perda de competitividade para as empresas que estão nesse regime, uma vez que ela não passaria o crédito, né, para o adquirente de bens e serviços dela. E aí o que aconteceu foi que a emenda constitucional trouxe agora uma possibilidade da empresa que está sujeita ao Simples, ela optar por recolher o IBS e a CBS fora do Simples. Então, ela recolheria os demais tributos pelo Simples, o IBS e a CBS fora do Simples, de uma maneira que ela poderia transmitir integralmente o crédito para o adquirente dos bens e serviços. Mas também é uma maneira tem que ver como é que isso vai ser regulamentado para ver se vai funcionar efetivamente esse sistema. E créditos de ICMS, os saldos credores acumulados, e de IPI também, eles têm que ser homologados. Esse prazo para homologação, a gente sabe que, na prática, pelo menos hoje em dia, né, quando se fala em ICMS, esse prazo não existe, né? Às vezes você não consegue essa homologação. Então, eu acho que a lei complementar tem que definir um prazo para isso, que não seja muito longo, sob pena de ali prejudicar aqueles que mantêm saldo credor acumulado de ICMS ao longo do tempo. Então, em paralelo da reforma sobre o consumo, como o Bertrand colocou, vai haver aí, e já está havendo, na verdade, né, a reforma da tributação da renda. Já temos aí algumas leis que saíram estabelecendo tratamentos específicos para operações determinadas, como, por exemplo, a Lei 14.754, agora no final do ano, que dispôs sobre a tributação dos rendimentos oferidos no exterior por pessoas físicas residentes no país, regulando a manutenção de trust no exterior e tudo mais, offshore e tudo mais, e também a tributação de aplicações em fundos de investimento, sobretudo os privativos no país, que passaram a ter aí um novo tratamento equiparado aos fundos abertos, né? Houve também a Lei 14.789, também no finalzinho do ano, estabelecendo um novo tratamento tributário de subvenções para investimento, né? que a partir da 12.973 se passou a dar uma interpretação abrangente, né, ao que se entendia por subvenção. Tinha gente excluindo do imposto de renda e da contribuição social até isenção, que nem é contabilizada a rigor. Então, se deu uma boa restringida aí no campo de
de aplicação do que se considera subvenção para investimento e também redução na apuração do valor a ser excluído a esse título. E também houve uma alteração na apuração do JCP, reduzindo um pouquinho ali a base de incidência, né? Mas melhor do que extingui-lo, porque existia a proposta de extinção total do JCP. Isso não aconteceu, só restringiram ali um pouquinho as contas. Não pode, por exemplo, a reserva de incentivos fiscais já não pode compor, já não podia, mas, enfim, agora está expresso na lei, não pode compor ali a base do JCP. E ainda temos aí outras propostas por vir, uma que para mim, causa aí uma surpresa é voltar a tributar os lucros e dividendos. Eu acho que essa é que todo mundo tem receio de que passe, né, porque vai implicar aí num aumento de carga tributária, pelo menos dos serviços em geral, né, de uma maneira brutal, e também se discute muito aí a desoneração da folha de pagamento que deve vir, pelo menos na emenda constitucional, diz que isso tem que vir aí num prazo de 90 dias, se não me engano. Então, isso está por vir, não sei como virá. E eram esses os comentários que eu tinha aqui para apresentar para os senhores. Agradeço muito a audiência e o convite novamente. Estou à disposição aí para debate, para enfim, conversa sobre esse tema. Fico à disposição dos senhores e senhoras e deixo aqui o meu muito obrigado. E passo Muito a palavra para o obrigado. nosso amigo Bertrand. Muito obrigado, Alexandre. De fato, esse assunto levanta muitas perguntas, muitas informações. Aqueles que têm perguntas, não hesitem em colocá-las nesse Q&A. Por enquanto, tem 3 perguntas. 2 perguntas de Celine Ferreira, que uma junta com a minha também. Você fez Alexandre, na página 6 da sua apresentação, você apresentou um exemplo. Sim. Colocando 25% de imposto. E aí, no final do seu exemplo, você falou que, afinal, vai ter aumento da carga tributária. Mas como você pode falar isso se a gente não sabe ainda a alíquota? Não, pois é verdade. Mas, pelos estudos e informações que se tem, se cogitou que essa alíquota fique entre 25% e 30%. Tá? Então, partindo dos 25%, já vai se ter um aumento para esse tipo de atividade. Tá? Então nas projeções, o mínimo, o aumento, a alíquota mínima seria 25%. Sim, sim, sim. Então, qual foi a pergunta exata da Celine? Quando teremos clareza com relação à alíquota global desse IVA dual? Só teremos clareza em relação a isso quando vierem as leis complementares Previsto relativas para esse ano, não? Previsto. Tem um prazo, inclusive, de 120 dias, se eu não me engano, previsto na emenda constitucional, para que essas iniciativas sejam apresentadas. Tá? Então, a gente só vai saber isso especificamente quando tiver as leis complementares, e no caso da CBS, uma lei ordinária, né, definindo isso. Então, acho que... E o Senado Federal vai definir também as alíquotas de referência. Então, vai vir um pacote legislativo definindo as alíquotas. Antes disso vir, a gente não tem como ter uma noção precisa do que virá, né, mas essa alíquota de 25% está partindo do que foi dito, né, por quem trabalhou nesse projeto. Então, é só uma estimativa, obviamente, mas eu acredito que seja uma estimativa próxima da realidade. Acho que a alíquota vai ser em torno de 25% mesmo. Tá? Então, vai ter aumento da carga tributária de acordo com... Bertrand, a nossa atividade, a advocacia, vai sofrer um aumento brutal. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, porque a gente paga hoje PIS/COFINS 3,65 e ISS pelo número de profissionais habilitados, que deve dar aí para um escritório de grande porte, talvez 1% do valor da receita bruta. Então, você tem ali uma arredondar, uma carga tributária de 5%. Tá?
de PIS, COFINS e ISS. Se eu for pegar aqui o IBS e a CBS, que os serviços jurídicos vão estar dentro, partindo da alíquota de 25%, né, eu vou ter uma redução de 30%, né, então eu vou ter uma redução de 7,5%. Eu vou pagar 17,5%. Eu pago 5%. Vai ter um aumento de 3 vezes, vou multiplicar, cara, por 3 vezes. Aí o Arnaud Bruesa, meu amigo do BPC Contabilidade, está perguntando para você, Alexandre, que ele ouviu falar que, na realidade, a tributação iria aumentar de 20% com relação aos serviços, mas deveria cair com relação à indústria. Pois é, isso eu também já li sobre isso. Eu acho que há uma expectativa, mas se você levar em conta indústrias que não tenham benefícios fiscais, né? Porque você tem hoje, pelo menos no estado do Rio de Janeiro, e aqui em São Paulo também, cerca de 80% das indústrias operam com algum tipo de benefício fiscal. Esses benefícios fiscais eles vão ser extintos a partir de 2033, integralmente, né? Então, por mais que talvez, se você for olhar pela alíquota nominal, que todas teriam que pagar hoje, de acordo com o sistema tributário atual, versus a tributação que virá, talvez tenha até uma redução. Mas, se você considerar os benefícios fiscais, eu não sei, eu acredito que não, pelo menos em grande parte das atividades. Aliás, esse prazo de transição entre agora e 2033 não vai complicar ainda mais a tributação de hoje? Vai complicar, sim, porque você vai Então, ter os dois regimes coexistindo, né, em conjunto, né? Mas a tendência é que a partir de 2033 isso simplifique bastante, né? A par da possibilidade de aumento da carga tributária, eu acho que a simplificação virá e será muito grande, a simplificação. porque agora tem uma pergunta também de Lucas Stevenson para você, Alexandre, que ele queria um exemplo do funcionamento do imposto seletivo. Aliás, tem uma pergunta também sobre esse imposto seletivo. Quem paga imposto seletivo não vai pagar IBS e CBS? Vai pagar, sim. Ah, vai pagar. Mas Paga não um tem nada a ver imposto com a a outra. mais. É como hoje. Quem paga ICMS Ok, não paga IPI? Paga. Quem tá paga certo. PIS/COFINS não paga IPI? Paga. Não, tá certo. Ainda mais que tem que ser, aí tem que pagar mais. Isso é claramente o objetivo do imposto seletivo. Então, o Luca queria um exemplo do funcionamento do imposto seletivo em defesa ao meio ambiente. Pois é, eu acho que os exemplos são esses, quer dizer, as atividades que vão ser alcançadas pelo imposto seletivo aqui ainda não estão previstas exaustivamente, né? Isso virá por lei complementar, mas pela Constituição já se tem ali um indicativo de que vão ser atividades que causam ou que têm o potencial de causar algum dano à saúde ou ao meio ambiente. Então, você tem ali combustíveis fósseis, né, que poluem o meio ambiente. Você tem ali tabaco, né, que causa danos à saúde para quem fuma, bebida alcoólica, que o consumo excessivo ou frequente demais pode causar algum dano à saúde. Então, acho que é esse tipo de atividade que vai ser alcançada pelo imposto seletivo. Mas ainda não se tem uma lista, né, de produtos alcançados, ou bens e serviços alcançados, como se tem a lista lá do IPI, né? Isso virá, né? Mas eu acho que a lógica subjacente ao imposto seletivo é essa, né? Você, por exemplo, não vai tributar com esse imposto uma atividade, por exemplo, um medicamento, né? Que pelo contrário, ele está ali para melhorar a sua saúde, uma vitamina, um alimento, né? Então, acho que a lógica é essa, né? Ok, e tem a segunda pergunta de Celina Ferreira, que se refere às exceções, as isenções, as exceções. A pergunta dela é como elas foram escolhidas, como elas foram definidas, e seria que terá a possibilidade de incluir novas outras exceções na lista. Pois é uma excelente pergunta, né? Como é que elas foram escolhidas?
acredito que muito em relação da especificidade das atividades, mas muito do esforço político também das associações, instituições e tudo mais. Porque, veja, quando o projeto tramitou da Câmara para o Senado, foi todo mundo para o Senado, todos os representantes, todas as atividades que tinham algum tipo de regime especial, tratamento tributário específico e tudo mais, foram lá chorar, olha, eu quero até os advogados, porque a gente teve uma redução para 30 na alíquota do IBS da CBS, que não tinha na previsão originária. Tá? A gente conseguiu isso no Senado, graças ao ilustre colega Gustavo Brigagão, que se esforçou É muito para puro isso. lobismo. Então, eu acho que que isso é muito político, né? Ali, e lógico, tem uma parte técnica por trás, eles não vão dar um incentivo para quem já não tinha o tratamento diferenciado e tudo mais, mas, por exemplo, teve setores que foram excluídos, que tinham conseguido colocar ali um regime como a operação com energia elétrica, com telecom e até infraestrutura estava ali também, tiraram, né? Então, acaba que tem um misto ali para a seleção disso, de efetivamente você ter um tratamento diferenciado na prática, mas também de você ter um esforço político ali forte e relevante para poder conseguir emplacar isso. Né? Agora, a possibilidade de incluir novas atividades existe, mas eu acho que vai ter que ser por emenda constitucional, né? Muitas das vezes, porque a Constituição ela limita a possibilidade de concessão de regimes tributários específicos, diferenciados ou favorecidos. Então, você, para ter ali uma atividade nova, você tem que incluir ela no rol das que podem ter esse tipo de tratamento. Né? A emenda constitucional ainda prevê ali umas possibilidades de crédito presumido, mas é para aquisição de pessoa física, produtor rural, enfim, coisas que talvez tenham ali uma margem de flexibilidade um pouco maior. Mas eu acho que para você incluir uma nova atividade aí, a princípio tem que ser por emenda constitucional, É, seguindo aqui o que está escrito na seguindo o padrão dessa padrão. reforma. É. Aí tem uma última pergunta. Peraí. Eu não consigo abrir. Mas uma pessoa anônima aí, não sei quem fez essa pergunta, eu meio um pouco estranho, que é uma questão de como essa pergunta foi feita quando você explicou do comitê gestor. Aí esse participante aí ficou perturbado, questiona a questão da corrupção em relação à centralização dos recursos. A realidade, estou entendendo que é mais uma questão de transparência do comitê gestor. Sabemos como ele vai funcionar, como ele vai ser nomeado, como ele vai ser organizado. Não, isso existe, está expresso na emenda constitucional, tem um dispositivo que diz quem vai compor o comitê gestor, como é que ele vai funcionar e tudo mais. Agora, em relação à corrupção, é impossível prever, né? A gente está no Brasil, né? Enfim. Agora, No mundo inteiro, não só o Brasil, não. agora, não, a gente tem que considerar uma coisa: o comitê gestor ele vai ser composto por representantes dos estados, dos municípios, da União, então vai ter muita gente ali de diversas origens e com diversos interesses no comitê. Né? Então, não sei se vai ser fácil também você ter alguma corrupção, algum tipo de coisa como esse, porque você tem uma fiscalização muito grande, né? Não, e é muito central. O comitê gestor vai ter É, muita visibilidade. É difícil quando você é exposto assim, botar a mão no bolso. pois é, mas o futuro é que vai mostrar para a gente como é que vai funcionar isso, né? Perfeito. Será que eu tinha outras perguntas pessoalmente? Não, não tem. Um dos sistemas que eu achei sensacional nessa reforma é o cashback. Porque fora sempre teve muito debate sobre esse imposto de indireto, imposto sobre o consumo, que muitas vezes é um imposto injusto, porque todo mundo paga o mesmo imposto, independentemente da renda de cada um. Eu estou vendo que o Brasil acabou de criar um sistema revolucionário. É sensacional essa questão de cashback.
porque em função da sua renda você vai ou não vai pagar o imposto, vai ser reembolso, né? Isso é o esquema. Mas coloca o Brasil na dianteira nesse conceito de justiça social no imposto indireto. Acho que isso é um ponto a ser sublinhado. Eu achei muito interessante também essa iniciativa. Agora, tem que ver como é que isso vai funcionar na prática, né? Porque, como eu disse, eu estudando essa reforma tributária, num primeiro momento, eu não consigo visualizar uma redução na carga tributária, tá? E nem mesmo uma manutenção para determinadas atividades. Então, se a gente Mas vai não ter... é o Alexandre, não é o objetivo. O Não, objetivo mas não é veja, reduzir a carga tributária, o objetivo é reduzir o custo do trabalho para pagar imposto. sim, mas o objetivo é a manutenção da neutralidade. Então, quer dizer, não pode ter um aumento, tá? Do jeito que está, tudo leva a crer que grande parte das atividades terão um aumento. E esse custo, ele vai ser repassado para quem? Para o consumidor final, certo? Indústria E o também, consu- indústria também você acha que vai aumentar? Eu acho que, no geral, vai, principalmente para quem tem incentivo fiscal, tá? O que vai acontecer? Esse custo sendo passado para o consumidor final, você não, a não ser que sejam produtos supérfluos e de maior poder aquisitivo, você não sabe quem é que vai comprar aquilo. Então, o aumento na carga tributária vai se refletir também sobre os mais pobres, né? E aí, nessa medida que eu acho importante o cashback, quer dizer que, olha, você vai pagar um pouco mais de tributo, mas eu vou te devolver uma parte aqui devido às suas condições. Agora, como é que isso vai se processar? É que eu não sei e em que medida, quer dizer, porque o sujeito vai lá, pagou 25% e recebe de volta 2%, não tem muita efetividade, né? Então, quer dizer, não sei, isso vai ter que ser regulamentado, né? E como é que isso vai se aplicar? Porque você vê hoje um Bolsa Família, que é uma iniciativa louvável, o que tem de fraude, de gente recebendo sem fazer jus, é um absurdo. Então, até que ponto vai haver uma fiscalização, vai haver uma coordenação disso aí, de maneira a evitar esse tipo de iniciativa? Não sei, né? Mas é uma iniciativa excelente, a meu ver, né? E espero que funcione bem, né? Eu sou otimista em relação a isso, mas Pois temos que é, aguardar para ver. pois é. Aí tem uma última pergunta interessante que, resumindo, continuamos com o mesmo número de impostos, a mesma complexidade e aumento de alíquota. É isso? Acho que a complexidade não, o resto talvez. É uma boa conclusão. Agora, eu acho que a complexidade, pelo menos a partir de 2033, né, vai simplificar. E aí, em 2033, você ainda vai ter ali alguns anos de continuidade da litigiosidade decorrente dos tributos extintos, né? Isso vai Não, continuar por 10 anos. Mas, vamos lá. Do que entenda, o objetivo dessa reforma é reduzir o custo que a gente paga para pagar, não o custo de imposto em si. O objetivo é simplificar. Portanto, nessa pergunta, espera que o que é complexidade, pelo menos, não seja verdade, que vamos melhorar a forma como a gente paga imposto. não, isso eu acho que sim. Isso eu acho que sim. Eu estou muito otimista em relação a essa simplificação, tá? Acho que vai acontecer. Só o fato de você criar o IVA dual, né? Que são dois tributos, mas vamos considerar que é um só, porque vai ter uma legislação única e uniforme, né, ali. Isso já vai reduzir enormemente não só o cumprimento de obrigações acessórias, que acho que vai passar a ser ali uma nota única, por exemplo, federal, né? Como também o cumprimento dessas obrigações ali que você tem em cada estado, em cada município, vai ser uma coisa só, né? Por exemplo, quando se deslocou a competência do ISS em determinadas atividades, plano de saúde, fundo de investimento e tal, para o destino. Cara, o pessoal que atuava nessas áreas, que atua nessas áreas, enlouqueceu. Falou, mas peraí, eu vendo plano de saúde, por exemplo, para 3 mil municípios. Como é que eu vou pagar o imposto para 3 mil municípios? Como é que eu faço? Como é que tem alguma obrigação de declarar lá? Aí se criou um troço nacional que acabou não sendo implementado. Enfim, eu acho que isso gerou uma complexidade que até o Supremo viu e falou, não, peraí, isso é inconstitucional, isso não tem condição de aplicação prática, né? Mas
Por quê? Porque você tem uma enormidade de municípios e estádios. Quando você passa a ter tudo feito de uma maneira única, né, por um ente ali, tudo bem que é segregado ali, o IBS, a CBS, mas você tem uma regulamentação, um cumprimento de obrigação acessória, eu acho que vai simplificar muito, muito. Pois Agora, é, isso entrar em vigor, extinguir o regime antigo, enfim, ser implementado, ser adaptado às contabilidades, eu acho que isso vai demorar, mas a partir do momento que isso ocorrer, eu acho que vai ser ótimo para as empresas, sob essa perspectiva. Talvez o custo de compliance, de cumprimento de obrigação acessória, vá para pagar o aumento de imposto que vai ter. Mas, enfim. perfeito. Muito obrigado, Alexandre. Eu espero que foi proveitosa para todo mundo. Mais uma vez, obrigado pela Câmara, por a disponibilidade, por disponibilizar esse canal. Enfim, e, de novo, feliz ano novo, muitos negócios entre a França e o Brasil, e evento, e até breve. Bom dia a todos. Bom dia a Bom todos, muito dia. obrigado, Bom foi um dia. Eu prazer que participar. agradeço em nome da Câmara também a excelente palestra de vocês. Muito obrigada. Obrigado, Obrigado. Rosângela, fica à disposição. Até logo. Bom Tchau, dia. tchau. Bom dia.